Lei do silêncio. De acordo com a Lei Federal, do artigo 9.605 de 1998, é proibido tirar o sossego e o bem-estar público da população como um todo. De dia, leva em torno de 70 decibéis. Já de noite, 60. E para escolas no mundo, como o nosso liceu, só é permitido 50. O nosso documentário hoje consiste em introduzir vocês e explicar um pouco sobre essa lei do silêncio e mostrar como ela atua em nossa população. Certo. O barulho aqui dessa avenida te incomoda? Não, Nem um pouco? não, normal. Tá acostumado já. Tá acostumado não? Como ele tinha perguntado, os barulhos assim, muito altos, de tanto você escutar, você já virou algo contínuo que você já nem nota mais? Sim, Sim? Você acha que sons altos pode afetar a sua saúde? sim. E já afetou de alguma forma? Por enquanto não, mas há possibilidade. Porque o nosso timbre pode ter som acima do normal, né? E vizinhos, do som alto, te incomoda? Incomoda, mas não tem esse problema. Meu vizinho aqui é o INSS, só funciona durante o dia, e ali do lado é o prédio. O que está incomodando nós aqui ultimamente é o jogo de futebol no Campo Society. Muita zoada, muita gritaria. Certo. Isso assim afeta o comércio? Assim? Não afeta o comércio, porque esses jogos ali são geralmente à noite. Perturba o sono dos vizinhos que estão dormindo, que querem dormir, né? Quer dizer. Só isso mesmo. Certo. Obrigado. O som lhe incomoda? Ou melhor, som alto te incomoda? Incomoda. Tipo assim, quando você Tipo, vocês são taxistas, né? Tipo, som de ônibus toda hora, som de carro. Ônibus, caminhões, carretas, buzina, principalmente motoqueiro, que é toda hora buzinando, então o barulho sonoro de motoqueiro incomoda bastante. Incomoda. Eu perguntei pro senhor. Aí, tipo assim, o senhor conhece alguém assim que tem do gênero autista, que tem esse afeto, que afeta? Conhecer eu não conheço não, né? Mas tem várias pessoas que tem esse, como já se diz, não é um problema, né? É especial, né? Mas conhecer mesmo assim eu não conheço não, mas tem vários que tem e se incomoda com o barulho, né? Mas você acha que, perguntando assim pro senhor, você acha que um dia pode afetar na sua saúde? Coisas assim como poluição sonora, barulhos? Com certeza, ao longo do tempo vai ocasionando problema, né, de audição. Os barulhos frequentes de ônibus, carro, buzina, os automóveis. Com o tempo prejudica a audição da pessoa, né? Queria te perguntar, tipo assim, às vezes assim com esse barulho muito alto de som, incomoda o senhor? Não, Não? não acostumado. 40 anos, tá com essa... Então, tipo, já virou algo tão contínuo que você nem liga mais, né? Do mesmo jeito assim pras pessoas, quando tem muito montoado de gente, o povo... Só o que perturba é carro de som. Carro de som? Vizinhos também? Carro de som aí que... Esse é um ambiente e não perturba nada não. Certo. Em nossa sociedade, as pessoas que são mais afetadas pela poluição sonora são os autistas, pelo fato deles serem hipersensíveis e não poderem, muitas das vezes, ir em ambientes muito barulhentos, como um estádio de futebol. Estamos aqui, né, com a Regina e vamos entrevistar ela falando sobre um pouco sobre a poluição sonora. Aí, começando, eu queria perguntar à senhora qual o seu nível de sensibilidade ao som? Eu tenho um nível de sensibilidade muito grande, elevado mesmo, a determinados sons que a gente classifica como barulhos. Barulhos excessivos me desconcentram muito, muito mesmo. E, tipo, dar um exemplo aqui. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, incomoda? Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, barulho constante, tipo 4, 6 ventiladores funcionando ao mesmo tempo, barulho de obra, se for... A questão é a intensidade
e a constância do barulho me desconcentra muito, me incomoda bastante. Eu acho que é uma coisa que a senhora já respondeu, mas Sem problema. como isso lhe afeta no dia a dia? Por exemplo, a gente tem uma sala de aula aqui, que às vezes eu utilizo, que é o Espaço Enem. E lá são 6 ventiladores. E tem 3 que fazem muito barulho. Ai, como te afeta? Sim, eu preciso desligar os 3 que fazem muito barulho, porque eu fico ouvindo o barulho, acabo não conseguindo me concentrar no que eu queria fazer, no que eu preciso fazer. Então, mesmo as turmas não gostando, eu vou lá e desligo o barulhento para poder eu conseguir desempenhar o papel que eu tinha planejado com aquela turma, com aquela atividade, naquele horário. Vai. Eu queria saber se você conseguiria se imaginar dentro de um estádio de futebol lotado, tendo essa sensibilidade ao som. Não, é um local que eu nunca frequentei e nunca vou frequentar. E a outra pergunta que eu tenho é se você tem alguma estratégia para lidar com a sensibilidade. Eu tenho atualmente diversos protetores auriculares, daqueles pequenininhos que você coloca aqui, aí o cabelo é grande, eu boto aqui, a pessoa não percebe que eu estou com o protetor, então dá para eu passar mais tempo, a pessoa não percebe. E se não for possível o protetor auricular e eu esteja num lugar que tenha que ter um pouco mais barulho, eu vou tentar procurar um local que eu fique longe da fonte do barulho para que ela não me incomode tanto e eu consiga estar ali. Aí você pode dizer, Regina, você tem sensibilidade ao som, você não frequenta festas? Frequento. Minha família faz festas, eu participo delas, mas assim, sempre que eu posso, eu estou procurando ficar, se der, longe da fonte do barulho, longe da fonte do som ou da fonte do ruído. Certo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A senhora tem algum tipo de profissional que trabalha com a senhora sobre isso? Eu tenho uma otorrino, que ela é minha otorrino há muito tempo. E o engraçado é que ano passado eu fui fazer uma consulta porque eu achei que eu estava ficando surda. Por conta dessa sensibilidade. Eu disse, não, eu acho que eu tenho algum problema, eu estou ficando surda e tal. E aí eu descobri que na realidade eu não sou surda. Pelo contrário, segundo a médica, eu tenho uma capacidade de audição muito grande. Segundo ela diz, olha, eu tenho 30 anos nessa profissão, nunca teve uma pessoa que fez esse teste de audição e que conseguiu ouvir todos os sons. E você ouviu todos os sons, todas as palavras, você não errou nenhuma. Você teria alguma estratégia para que as pessoas ao seu redor adotassem para diminuir os ruídos? Se, no caso, em se tratando da minha família, eu tenho mais liberdade de pedir. Se for um lugar, tipo, eu tô num evento que eu fui, sei lá, de trabalho, mas eu não conheço as pessoas, eu não tenho como. De novo, eu vou usar protetor, eu vou tentar ficar longe da fonte de barulho, mas eu não me sinto na liberdade de chegar lá e pedir, olha, pode diminuir isso ou aquilo, porque eu não tenho conhecimento ou a intimidade necessária. Não acho que eu deva limitar o usufruto de alguém no evento por causa de alguma coisa que me incomoda, mas não está incomodando a maioria. Tá, aí, só para finalizar, diz assim, uma coisa além do ventilador que lhe afeta muito, um objeto que lhe afeta muito, assim, continuamente. O ventilador. Que é algo assim, natural que as pessoas gostam. Natural? Natural também. Objetos assim que podemos dizer que é algo que você vê em todo canto assim. Tem algum?
Eu tô lembrando aqui, buzinas de carro desnecessárias. Certo? Aquele pessoal que faz toque-toque com sapato, desnecessariamente. Acho que só. Só, porque assim, engraçado, eu tenho sensibilidade, é barulho mesmo. Ah, você escuta música. Música não me desconcentra. É barulho mesmo. A música, ela tem um arranjo, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela tem uma intensidade. Não tem problema, tá tudo programado. O problema é o barulho. Certo. Então, supondo assim que, exemplo, eu acho que é uma coisa que nós vemos continuamente, é que às vezes existem muitas pessoas, vizinhos nossos, que às vezes aumentam o som demais, isso afeta a senhora? É o meu vizinho da frente, todo final de semana, ele e a mulher adoram. Assim, me incomoda? Me incomoda. Eu posso pedir para eles baixarem o som? Não, é o final de semana deles, é o dia que eles se sentam, é o dia que eles vão assistir filme, é o dia que eles vão tomar a cervejinha deles. Eu posso chegar lá e bater e dizer, olha, dá para você desligar o som? Eu não posso. Então é isso. Muito obrigado. Ok. Olá, gente. Meu nome é Alexandra Silveira. Eu sou professora do AE aqui do Colégio Estadual do Ceará. E estou aqui sou psicopedagoga, psicanalista. As meninas vieram aqui me entrevistar, né, fazendo algumas perguntas sobre poluição sonora. É isso, meninas? Sim. A gente queria começar com a pergunta de há quanto tempo a senhora trabalha com pessoas do espectro? Bom, a pergunta dela, para quem vocês não sabem, espectro, né? Transtorno do espectro autista. Então, pessoas que nós chamamos de autistas do TEA, né? Na abreviação. Eu trabalho com essa clientela já há 20 anos, né? Cada vez mais me especializando, porque a gente precisa estar sempre, né, nos atualizando para trabalhar com esse público. E é isso, em torno de 20 anos aí o meu trabalho. Na escola, eu já estou há 8 anos no Liceu do Ceará trabalhando com autistas. Qual é o cuidado com crianças e adolescentes no espectro? Bom, eu sempre estava nesse instante até, inclusive, fazendo um vídeo sobre o plano educacional individualizado. Porque quando se fala de espectro, o espectro é individual, cada um tem sua singularidade. Os autistas, eles não são iguais, nem todos. Os autistas, eles têm características iguais, né? Então, pessoas autistas podem ter seletividade alimentar e outro também pode, mas tem outros autistas que não têm. Tem uns que têm muita dificuldade com a questão sonora. Por quê? Porque a grande maioria de pessoas que estão dentro do espectro são pessoas que têm sensibilidades sensoriais. Então, o auditivo, né, a questão do paladar, como eu falei, da seletividade alimentar, a audição, então você está em ambientes com muito barulho, né, barulhentos, tudo isso causa um desconforto, né, um desconforto emocional, um desequilíbrio mesmo, uma desregulação que nós chamamos. Então, eles começam a apresentar comportamentos disruptivos, que a gente fala, né, que é justamente ficam às vezes mais nervosos, mais tensos, gritam, pulam, tem uns movimentos estereotipados, né? Movimentos de flaps, que a gente chama. Então, tudo isso causa essa desregulação no autismo, certo? E como a gente, assim, né? Por exemplo, a gente está na rua e uma pessoa com espectro tem uma crise de hipersensibilidade de som. Como a gente poderia ajudar essa pessoa? Pronto. Sempre nós aconselhamos, porque não existe uma regra, faça isso que vai resolver, né? Até porque essa pessoa não te conhece, você precisa ter um vínculo e ela precisa se sentir segura, né, ao seu lado. Então, assim, geralmente, quando uma autista entra em crise, por virtude, agora pode ser por várias coisas, mas já que você está falando da questão sonora, né, um autista que entrou em crise porque estava na rua num barulho grande. Geralmente a gente aconselha usar abafador, né? Mas ele está lá na crise, não tem abafador, Alexandre. Aí faz o quê? Se aproxima, não abraça, não agarra, né? Porque eles não gostam muito do contato físico, a não ser que ele queira. Mas fica sentado ao lado, para ele sentir que você está ali apoiando e acolhendo, né?
Isso é uma forte importância. E conversar tranquilo, não gritar muito, né, falando baixo, vai se aproximando aos poucos, às vezes a gente abraça, e aí fica lá, ou então fica passando a mão no braço, para ele sentir que tem uma pessoa ali apoiando, certo? Aí até ele sair dessa crise. Quais as medidas de proteção aditivas recomendadas para pessoas com sensibilidade auditiva? Eu falei uma agora, né? A questão do abafador. Se vocês prestarem atenção, alguns locais aqui de Fortaleza, que é a nossa realidade, shopping, por exemplo, que é um espaço barulhento, já tem abafadores disponibilizados, né? Para que quando a criança autista, a pessoa autista chega, ela já usa ali o abafador, né? É um critério que a gente usa. A iluminação, questões de iluminação, né? Não ser uma iluminação tão agressiva, porque isso também impacta, porque é como eu falei desde a primeira pergunta de vocês, como eles são extremamente sensoriais, então tudo vai impactar e tudo vai irritar, né? Então, tudo que a gente possa evitar para que muitas coisas assim, tipo muito colorido, coisas, o barulho exacerbado, muita gente, multidão de pessoas, então tudo isso a gente pode evitar com alguns recursos, né? E um dos recursos principais para barulho, já que vocês estão falando de poluição, é o abafador. E por que a senhora decidiu trabalhar com pessoas assim, do aspecto? Bom, eu sempre digo que eu não decidi, a profissão me encontrou, né? Eu sou pedagoga de inicial mesmo, assim, de base, e aí eu fui fazendo algumas especializações na psicopedagogia, depois eu fiz a psicanálise, e aí eu fui fazer a formação do AE quando eu entrei no estado, e eu me apaixonei pelas deficiências, porque a gente não estuda só o autista, né? Eu sou especialista também em Braille, né, deficiência visual. Então, assim, algumas coisas eu fui... Meu mestrado, o meu objeto de estudo, inclusive, é daqui do Liceu do Ceará, de um aluno, mas em altas habilidades. Então, assim, eu fui me encantando. E hoje, 95% das pessoas que eu atendo, tanto aqui como lá fora no meu consultório, são autistas. Eu me apaixonei pela área. E, assim, é uma coisa que... Por isso que eu digo, eles me encontraram, né? Então, meu amor por essa clientela e de saber cada dia que nunca a gente sabe tudo, sempre a gente está aprendendo todos os dias e aprendemos muito com eles e devemos valorizar, né? A inclusão, ela precisa partir disso, de deles estarem aqui, mas não só sendo integrados, mas participem de todo esse processo de aprendizagem da escola. Então, é um amor que vai além, né? Transcende. E assim, eu sempre peço toda a comunidade escolar para que apoie e acolham também, né? Hoje eu recebi um relato de um professor daqui da escola, que uma aluna da sala de aula estava ajudando um autista a fazer as atividades. Então, isso é inclusão. Então, foi por isso que eu me apaixonei e acredito piamente na inclusão. Pronto, então foi isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço profundamente vocês estarem falando de um assunto, gente, importante e que precisa ser falado todos os dias e trazer você sensibilizar o outro, né? Trazer isso para dentro do chão da escola, porque a escola é um agente transformador e é aqui que tudo acontece. Um abraço.